Você sabe qual é a história do filme Um Completo Desconhecido? Sobre quem ele fala? Mas se é um completo desconhecido, a gente não sabe. É verdade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Não acredita na piada, não. A gente sabe sim quem é o protagonista da história de hoje. E por sinal é uma celebridade no ramo da música, aonde nós temos aqui no nosso especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2025, esta biografia artística, onde nós vamos transitar por um contexto político conturbado, que falava-se então sobre vigilância sobre o trabalho dos grupos artísticos da época nos Estados Unidos. Tá? A fim de conhecer um pouco mais da história de quem é esse completo desconhecido e afinal qual contexto é esse? Então, bora, vem conferir comigo. Um completo desconhecido, A Complete Unknown, filme de 2024, dirigido por James Mangold, protagonizado por Timothée Chalamet. O filme conta a história do cantor e compositor Bob Dylan, que em 1961 chega em Nova York para visitar um de seus grandes ídolos da música, Woody Guthrie, que está internado em um hospital psiquiátrico na cidade vizinha de Nova Jersey. Guthrie sofria com a chamada doença de Huntington, que desenvolve uma degeneração das funções neurológicas, e neste momento ele vive com acompanhamento médico e com nítidas limitações motoras ligadas não só à parte de mobilidade, mas também de fala. Bob Dylan consegue chegar e fazer a visita no hospital e toca uma música para seu ídolo que ele mesmo compôs para ele. E no momento dessa sua visita, Guthrie estava com o seu amigo Pete Seeger, outro cantor do gênero folk que se impressiona com o talento do até então desconhecido Bob Dylan. É Pete Seeger a grande porta de entrada de Dylan no cenário da música nacional, pois ele usa seus contatos para dar uma oportunidade ao jovem cantor, conseguindo uma apresentação dele em uma casa de shows após Joan Baez, uma música que está no início de uma crescente carreira, servindo de admiração para Bob Dylan, tanto pelo seu talento, quanto também pela sua beleza. Dylan ficará em Nova York e agora tem o contato feito por Pete, que ele então usará para conseguir se familiarizar com as oportunidades que a cidade lhe oferecerá, para dar os primeiros passos na carreira, iniciando também um namoro com Sylvie, uma garota que, apesar de gostar muito dele e encorajar sua carreira, principalmente para que ele invista mais em composições autorais ao invés de cantar músicas já conhecidas, porém ela se incomoda com a sua personalidade mais introspectiva, já que em meses de namoro Bob não abriu nada de sua vida pessoal, não contou nada de seu passado, deixando-a incomodada com a forma pouco transparente de convívio com ele, para não dizer que é um pouco estranha. Guthrie e Baez são grandes inspirações musicais para Bob Dylan enquanto notas e estilo artístico. Mas além disso, eles possuem em suas letras e discursos tons de protesto contra políticas do governo dos Estados Unidos, todo o seu envolvimento direto na Guerra Fria. E isso servirá de base também para Dylan. Porém, em meio a um período onde a vigilância e o julgamento sobre a publicação de material audiovisual no cenário geral era fortemente feita pelo governo dos Estados Unidos. E justamente daí nós temos os elementos para chegarmos na parte geográfica do nosso vídeo. O período que o filme retrata é a tão conhecida Guerra Fria, período pós-Segunda Guerra Mundial que vai até dezembro de 1991, que foi batizado assim num trocadilho de que foi a guerra que não esquentou, já que os protagonistas do embate, Estados Unidos e União Soviética, não chegaram às vias de fato. Pelo menos não um contra o outro diretamente, atacando o território alheio. Digo isso porque Estados Unidos e União Soviética chegaram a se degladiar indiretamente, dando apoio para lados opostos em conflitos de diversas partes do globo.
A década de 1960 é um período marcado mundialmente, inclusive nos Estados Unidos, pelo movimento batizado de contracultura, que emergiu e encorajou artistas e grupos civis em geral a não se calarem perante situações e práticas que culturalmente eram aceitas. Porém, ao se avaliar com maior cuidado, pareciam absurdas, questionáveis, como, por exemplo, a discriminação racial vigente nos Estados Unidos na época. E esses músicos retratados no filme conseguem espaço e mídia para divulgarem manifestos através de sua própria arte, além de discursar e fazer publicações escritas. Sendo assim, eu deixo aqui para você complementar o contexto da Guerra Fria uma dica, duas na verdade, de vídeos que você pode conferir aqui no canal. Uma Mente Brilhante e o Sete de Chicago. Além disso, deixo mais uma aqui. Tem uma playlist toda só sobre o tema Guerra Fria, ao longo de uma descrição de mais detalhes sobre este período, que talvez pareça ser item da aula de história, mas que é super vigente no contexto geopolítico mais atual. O filme se passa nos anos 1960, mas logo após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, dava os primeiros indícios sobre uma postura menos diplomática quando se falava sobre o convívio internacional com a União Soviética. Estados Unidos e União Soviética eram os dois grandes países que saíram vitoriosos e de pé após a Grande Guerra. Os países europeus e asiáticos, que eram ricos e influentes geopoliticamente até então, estavam quebrados financeiramente e também estruturalmente por conta dos vários impactos gerados pela guerra. Enquanto os países de perfil empobrecido, com papel secundário na geopolítica internacional, continuavam com várias limitações e com o mesmo papel secundário. Truman via que no cenário político internacional, a União Soviética articulava não uma forma apenas de criar parcerias e suportes para a reconstrução de outros países, mas sim uma ação de expansão do sistema socialista entre os países, principalmente de seu entorno mais próximo, fazendo com que a lógica da manutenção do sistema capitalista vigente nos Estados Unidos, encabeçado por eles, ficasse em alerta. Nasce então em 1947 a chamada Doutrina Truman, quando o presidente Truman faz um discurso no Congresso dos Estados Unidos com um tom ofensivo contra a União Soviética e cita uma ameaça de comunismo que caminhava pelos bastidores internacionais com um conjunto de práticas que visavam derrubar os governos de países em vários pontos do globo, sendo estes capitalistas, para dar lugar a lideranças simpáticas aos soviéticos e ao sistema socialista. A doutrina Truman, basicamente, é o conjunto de práticas promovidas pelos Estados Unidos de incriminamento e de embate direto contra ideias socialistas e da União Soviética. Neste discurso, ele cita e dá foco a suporte dado pelos Estados Unidos para a Grécia e Turquia, cujos governos diziam viver uma ameaça de tom militar por parte da União Soviética em situações distintas. A Turquia tinha rusgas com os soviéticos desde o período da Segunda Guerra, por conta do controle dos acessos dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, áreas navais que davam acesso para a União Soviética até o Mar Mediterrâneo. Este é um atrito diplomático anterior à Guerra Fria, na qual a soberania turca sobre a região era desejada pela União Soviética para que você tivesse total controle e livre acesso para o fluxo dos seus navios. Na Grécia, o Partido Comunista tinha chegado ao poder do país, decretando o socialismo como um sistema vigente. Porém, os Estados Unidos de Harry Truman decretam suporte para ambos os países contra este apoio soviético e de demais grupos e países socialistas da região. Este discurso é considerado um marco inicial da política batizada de Doutrina Truman, na qual os Estados Unidos iniciam o direcionamento de apoio de natureza política, econômica e também militar para países que queiram lutar contra essa expansão da União Soviética. Além dos discursos abertamente contra os países comunistas em tons práticos,
Truman também promove a criação de duas grandes ações. Primeiro, a criação de dois planos econômicos de reconstrução, direcionando verba para os países parceiros, chamados de Plano Marshall para a Europa e Plano Colombo para a Ásia, além da criação de um órgão militar que existe até hoje, chamado de OTAN. Na época, pensado para ser um exército de prontidão para a eventual Terceira Guerra Mundial, que estava no radar das expectativas. Um completo desconhecido foi indicado a 8 Oscars, destacando, além de melhor filme, os prêmios de direção e de atuação para o protagonista Timothée Chalamet, para a atriz coadjuvante Mônica Barbaro, a Joan Baez, e de ator coadjuvante para Edward Norton, o Pete Seeger. Se você está pensando, afinal, quem é o tal completo desconhecido? Este é um trecho de uma das músicas mais conhecidas, mais famosas de Bob Dylan. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí, você conhecia esse filme? Você gosta de Bob Dylan? Conhecia já? Já ouviu alguma música? É fã? Não curte? Deixa seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Tá acompanhando o especial do Oscar 2025 aqui comigo? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Semana que vem tem mais um vídeo pra gente conferir. E aí, tá confiante? Você acha que dá pro filme brasileiro beliscar algum prêmio? Bom, a gente vai conferir no dia da premiação. E aí, enquanto isso, a gente vai resenhando aqui embaixo. Então, até mais. Tchau, tchau!